Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. César conta para Fernanda a sua história. Os dois se unem para conseguir provas contra Otávio. Rafael termina definitivamente com Isabela. Sandra revela para todos no rancho que Clara era prostituta. Fernanda e César colocam em prática o plano para acabarem com Otávio. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Desalmada, no resumo semanal de 22 a 26 de agosto. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 22 de agosto. Júlia diz a Letícia que o Germán diz para a Isabela não voltar para casa, porque considera uma vergonha que ela tenha ido cuidar do Rafael depois que ele a deixou plantada no altar. Isabela confirma a mentira da mãe para Letícia. Surpresa, Letícia diz que não fazia ideia de que as coisas entre elas e Germán estavam tão mal e que elas podem ficar na fazenda o tempo que for necessário. Ô Letícia, eu gosto de você, mulher, mas você precisa deixar de ser sonsa e abrir os olhos com essas bisca mãe e bisca filha. Luiz entrega o presente para Miriam e pergunta se as coisas entre Heriberto e ela eram sérias. Miriam diz que não quer falar de Heriberto e pede para Luiz não se meter nisso. Miriam diz que agora ele já sabe que houve alguém importante na vida dela, mas pede para ele não fazer mais perguntas, porque isso fará mal para os dois. Luiz diz a Miriam que não sabe o que aconteceu entre Heriberto e ela, mas a aconselha que se ela ainda o amar e se ele for um bom homem para ela e o seu filho, que ela não deixe que o seu orgulho ganhe e fale com ele. Luiz diz que quer que Miriam seja feliz com alguém que ela ame de verdade. Miriam diz a Luiz que nunca amou ninguém como a ele. Os dois se beijam e fazem amor. Otávio diz a Rafael que os produtores e Fernanda são os delinquentes e que perderam milhões com a explosão que eles causaram na empacotadora. Otávio diz para Rafael escutá-lo bem, porque aquele grupo é muito perigoso. Rafael diz que até o momento não foi comprovado que foi os produtores que fizeram isso. Fernanda vê César olhando a foto de uma mulher com uma criança. César agradece Fernanda por tudo que está fazendo e diz que há muito tempo ninguém era amável com ele. Fernanda pergunta a César quem é a mulher da foto que ele estava vendo. César diz que prefere que ela não saiba nada dele e nem da mulher da foto. Miriam diz para Luiz que é melhor ele esquecer o que passou entre eles. Marcela escuta Luiz conversando com Joana sobre a aproximação que teve com Miriam e diz que tem certeza que ela continua o amando. Marcela fica furiosa. No dia seguinte, Marcela coloca na cabeça de Miriam que Luiz quer voltar com ela por culpa, pelo que fez com ela no passado. Fernanda explica a César o trabalho que ele deve fazer no rancho. Joana não está nada satisfeita por Fernanda ter dado emprego para César sem falar com ela. Miriam conversa com Luiz. Diz que ele pode voltar com Rosalina e que o perdoa para que ele se sinta livre de toda a culpa por ter atraído com Marcela. E assim possa seguir com a sua vida, porque ela fará o mesmo. Mateus e os outros produtores dizem a Fernanda que acham que fizeram mal em ir embora da reunião daquele jeito e que deviam pelo menos terem escutado o jovem Rafael. Fernanda volta a dizer que eles precisam ser fortes e não devem confiar no pessoal da empacotadora. César diz que quanto mais eles cederem ao Toscano, mais ele abusará deles. Então, todos vão perder a sua dignidade e o respeito que têm como produtores. César manda eles pensarem no exemplo que vão dar às suas mulheres e seus filhos e que devem ensiná-los a defender o que é deles e que ninguém os pisem. Fernanda pergunta se César pode acompanhá-la a todas as reuniões que tiverem com os produtores. César diz que acompanhará com prazer. Rafael chega ao rancho de Fernanda. Rafael diz a Fernanda que um fazendeiro chamado Orlando foi quem deu o aviso sobre o alerta sanitário e ela pode comprovar com ele que o seu pai não teve nada a ver com isso. Rafael diz que certamente amanhã mesmo ela e os produtores poderão vender o gado onde quiserem. Rafael pergunta se ela está convencida ou quer continuar os culpando por algo mais. Fernanda diz que não, que com isso eles estão em paz. Fernanda diz que se Rafael não fosse um toscano, tudo seria tão fácil entre eles. Rafael pergunta por que o sobrenome dele pesa tanto para ela. Fernanda fala que quer que Rafael saiba de uma coisa e diz: por você ser filho de quem é, nós nunca poderemos estar juntos. Isabela fica toda alegrinha, pensando que Roberto vai apagar o fogo dela. Mas ele, mais uma vez, a rejeita, dizendo que não tem tempo.
César diz a Fernanda que viu como ela e Rafael se olhavam e pergunta se eles tiveram algo. Fernanda diz que não quer falar sobre isso. César diz que ninguém pode distrair ela do seu objetivo. Rafael diz a Davi que por mais que Fernanda finja que o odeia, os olhos dela lhe dizem outra coisa, e ele não consegue entender porque ela coloca o pai dele entre eles. Antônio vai ao bar da Flor e diz que precisa relaxar. Flor sabe quem César é e fica surpresa ao saber que a esposa de Antônio mandou todo o povoado rejeitá-lo. Otávio mostra para Rafael a foto de César Franco e diz que aquele é o homem que tentou matá-lo. Otávio Jamantão escroto diz a Rafael que Fernando ofereceu trabalho em seu rancho para César, mesmo sabendo que ele quis matá-lo anos atrás. Surpreso, Rafael pergunta se o pai tem certeza. Otávio diz que já lhe disse que uma mulher despeitada pode ser muito vingativa. Terça-feira, 23 de agosto. Rafael diz ao pai que com certeza Fernanda não sabe que aquele homem tentou matá-lo. Otávio diz que todo o povoado sabe e que Fernanda está tão cega por seu rancor que não se dá conta do quanto aquele imbecil é perigoso. Otávio diz que acha que foi César quem distribuiu os cartazes falando que ele havia morrido e que também não duvida que ele tenha atirado em Rafael. Nossa, que raiva desse porcaria de homem. Esse Otávio pra mim é um dos piores vilões das novelas mexicanas. Nojo ao extremo desse jamantão escroto. Rafael diz que até ter provas, prefere não deduzir nada e diz que parece que o pai odeia a Fernanda pelo modo como fala dela. Falso. Otávio diz que não tem por que odiar a Fernanda, só não gosta de ver ele sofrendo por ela. César diz a Joana que não está ali para causar problemas e que eles não precisam ter medo dele. Ainda chateada, Joana diz para ele não se equivocar, porque ali ninguém tem medo dele, e muito menos ela. Carmelo diz a Otávio que já enviou o touro de presente a Orlando, por ele ter assumido que deu alerta sanitário. Otávio diz a Carmelo que com isso, e quando Rafael comprovar o que ele disse de Fernanda, ele não voltará a duvidar dele. Otávio diz que se tudo continuar saindo como ele quer, Rafael vai se separar definitivamente de Fernanda. Pelo que fez a empacotadora, Joana não concorda com a presença de César no rancho. Fernanda diz que César ficando ou não no rancho, ela vai seguir adiante com seus planos. Joana diz que se é assim, ela não vê o porquê as duas continuarem sendo sócias. Joana diz que a única coisa que move Fernanda é esse impulso de justiça e manda ela ir pensando como vão fazer para dividir o novo amanhecer. Júlia avisa Germã que vai viver na fazenda Primor com Isabela. César diz a Fernanda que está preso, tira o sentido de tudo e manda ela pensar bem no que vai fazer com Otávio Toscano, porque alguém como ela na prisão morreria de tristeza. Joana diz a Luiz que Fernanda está colocando a todos eles em perigo. César diz que Fernanda não pode seguir pensando em se vingar de Otávio se está apaixonada pelo filho dele e pergunta em que momento ela se envolveu com Rafael. Fernanda diz que contará se ele lhe disser quem é a mulher da foto. Rafael diz a Isabela que não é justo que ela perca mais tempo com ele e que o melhor é que ela vá embora da fazenda. Luiz diz a Joana que a Miriam não o quer mais. Isabela diz a Rafael que não se arrepende de nada porque o ama e que se ele quiser que ela vá embora da casa dele, ela vai. Rafael diz que é o melhor para os dois. Isabela pergunta se ele continua apaixonado por Fernanda. Rafael responde que sim, que ainda a ama. Marcela fica contente ao escutar Luiz conversando com Pietro sobre Heriberto. Luiz diz ao filho que se ele lhe disse que Heriberto é um bom homem para Miriam e foi bom como pai para ele, então ele fica conformado. Fernanda conta a César a sua história com Rafael e Otávio. César diz que foi uma péssima hora quando Fernanda salvou Otávio de se afogar no rio. Fernanda diz que não, que foi o melhor, porque agora o miserável vai sofrer lentamente e vai desejar com todas as suas forças ter se afogado naquele dia. Marcela diz a Rosalina que agora é oficial. A Miriam não quer mais saber do Luiz. Marcela diz a Rosalina que Luiz está no banho e a incentiva a ir atrás dele. Rosa diz a Luiz que não há nada de mal, que eles retomem com seus planos e o beija. Rafael conta à mãe sobre a conversa que teve com Isabela e diz que continua pensando em Fernanda. Furiosa, Isabela arruma suas malas e diz que já está farta de mendigar a atenção de Rafael. Isabela diz a Júlia que Rafael continua amando a Fernanda e contra isso ela não pode fazer nada. Otávio não gosta nada de saber, por Letícia, que Rafael mandou Isabela ir embora da fazenda.
Fernanda, César e os produtores chegam em Ensino Alto para venderem o gado. Davi leva Rafael ao rancho. Como Fernanda não está, Joana diz que ele pode esperar na casa, porque ela está de saída para o povoado. Um homem diz a Fernanda que não estão comprando mais nenhum gado, porque de madrugada compraram vários gados da mesma fazenda. Fernanda se surpreende quando o homem diz que os gados eram de Rafael Toscano, da fazenda O Primor. Isabela chega em casa chorando e Germã a consola. Otávio reclama com Júlia por Isabela ter ido embora e diz que estava contando que o Rafael ia se casar com ela. Júlia, bisca devassa, diz ao Jamantão que não vai embora, vai ficar e cumprir todas as fantasias dele, porque ela é a única que o conhece. Fernanda diz que não pode acreditar no que Rafael fez. César diz que é melhor ela enfrentar a realidade, porque Rafael tem um sangue ruim do seu pai. Maria conta para Roberto que Isabela foi embora da fazenda chorando. Flor diz à amiga que César sabe onde encontrá-la, mas que não quer falar sobre ele. Flor diz que decidiu fazer a sua vida assim, e assim seguirá adiante. Os produtores se revoltam contra Fernanda por não terem conseguido vender o gado. Carmelo os observa escondido. Depois, ele liga para Otávio e diz que tudo saiu como ele planejou. Satisfeito, Otávio diz que agora eles só precisam esperar que a Fernanda enfrente o seu filho. Fernanda diz aos produtores que sempre foi correta e a única coisa que queria é que eles ganhassem um pouco mais de dinheiro. Muito irritado, Mateus diz que ela ganha mais com a briga que tem com os toscanos e eles é quem pagam o pato. Quarta-feira, 24 de agosto. César defende Fernanda e diz aos produtores que se tem alguém que tem tentado ajudar a todos, é ela. Mateus diz que acha que eles se enganaram ao escolher ela como líder e agora de qualquer jeito terão que vender para a empacotadora. Júlia diz a Isabela que elas não podem abandonar o seu plano, ainda mais agora que Otávio a apoia e que a Fernanda está longe do Rafael. Mateus liga para Edgar, querendo fazer negócio com a empacotadora. Logo, Edgar liga para Otávio e diz que o plano dele funcionou muito bem. Luiz diz a Rosalina que o que aconteceu com eles à noite foi incrível, mas não deveria ter acontecido. Luiz diz para a Rosalina procurar alguém que realmente se comprometa com ela, como ela merece. Júlia diz a Otávio que já fez o que ele pediu, mas que precisa que ele pressione o Rafael para procurar Isabela. Otávio diz que fará isso quando seu filho terminar de se decepcionar com a Fernanda. Marcela aconselha Rosalina a não desistir de Luiz. Roberto aproveita que Isabela está observando e usa Ângela para fazer ciúmes nela. Fernanda e César chegam no rancho. Rafael pergunta se Fernanda sabe que César tentou matar o seu pai. Fernanda pergunta se ele está seguro de que César fez isso e se não foi o pai dele, que para variar, queria tirar César de cima dele e por isso o acusou injustamente. Furiosa, Fernanda acusa Rafael de ter levado todo o gado para Ensino Alto para que eles não pudessem vender. Surpreso com a acusação de Fernanda, Rafael diz que não sabe do que ela está falando. Rafael pergunta se é o infeliz do César que está enchendo a cabeça dela de mentiras. Fernanda defende César. Rafael diz que agora entende o desprezo dela e pergunta desde quando ela anda com aquele assassino. Fernanda manda Rafael calar a boca e dá uma bofetada nele. Furioso, Rafael manda Fernanda negar para ele que não tem nada com aquele homem. Fernanda diz que Rafael não merece nenhuma explicação, manda ele ir embora e diz que por culpa do despeito dele, ela ficou mal com todos os produtores. Rafael diz que não resta dúvidas de que ela se aliou àquele assassino. Fernanda diz que César trabalha para ela, porque por culpa da família dele e dos pais de Davi, ninguém estava dando trabalho para ele. Rafael diz que se César foi capaz de tentar contra a vida do seu pai, com certeza também foi ele quem atirou nele. Fernanda diz que César estava na cadeia quando atiraram nele e fala que não quer voltar a vê-lo em sua vida. Rafael diz a Davi que eles já vão embora e que pouco lhe importa que Fernanda queira se divertir com aquele delinquente. César parte para cima de Rafael e eles trocam socos. Para acabar com a briga, Fernanda dá um tiro e pede para César esperar lá fora. Preocupada com Rafael, Fernanda pergunta se ele está bem, se as pernas dele estão bem. Rafael diz: agora eu te importo? Vai para o inferno. Eu vou cumprir o seu desejo. Jamais eu vou voltar a te ver. A partir de hoje, Fernanda, a partir de hoje, você está morta para mim. Fernanda se faz de durona e diz que até que enfim ele entendeu.
Fernanda manda Rafael seguir o seu caminho e deixar ela seguir o seu. Rafael vai embora e Fernanda chora. Depois, ela conta para Joana o que aconteceu em Ensino Alto e diz que foi uma armação de Rafael. Muito irritada, Joana diz que desde que o César chegou, anda provocando Fernanda para que o ódio dela pelos toscanos cresça. E como ela não quer nenhum morto nas suas terras, elas vão dividir o novo amanhecer sim. Fernanda diz que se isso é o que Joana quer, então está bem. Edgar diz a Otávio que os produtores não tiveram outra alternativa a não ser vender o gado pelo valor que ele disse. Otávio diz que agora sim, aqueles mortos de fome entenderam quem coloca as condições. Germán chega e diz a Otávio que já tem uma estratégia para negociar com os pequenos produtores. Edgar diz que já resolveu tudo e os produtores concordaram em vender diretamente para a empacotadora. Otávio diz a Germán que aquilo não é mais um problema e pede para ele não fazer mais nenhum acordo com os produtores, porque é muito generoso para os negócios. Flor vai à clínica de Davi comprar um remédio para o seu cachorro. Clara vê Flor e, assustada, se esconde. Flor vai embora sem ver Clara. Letícia encontra um brinco de Júlia na mesa de Otávio. Intrigada, ela se pergunta de quem pode ser. Maldosa, Marcela diz a Pietro, na frente de Miriam, que o Luiz mal terminou com a mãe dele e foi se deitar com a Rosalina. Miriam diz a Luiz que é bom que ele tenha voltado com a Rosalina e que não precisa se preocupar com ela, porque ela não vai demorar para ir embora de lá. Letícia pergunta a Carmelo se alguma mulher foi visitar o seu marido enquanto ela estava fora. Carmelo responde que não sabe dizer, porque teve que fazer outras coisas que o patrão mandou. Letícia começa a chorar. Carmelo dá um lenço para Letícia enxugar as lágrimas e diz que ela não merece sofrer assim. Otávio chega e pergunta o que está acontecendo ali. Letícia diz que estava dizendo a Carmelo que ficou sabendo da desgraça de uma amiga, que descobriu que o marido a enganava com outra e isso a destroçou. Letícia sai e Otávio pergunta a Carmelo o que aconteceu. Carmelo responde que nada, que estava procurando e encontrou a senhora daquele jeito. Rafael diz a Marajá que desde o dia em que competiu contra Fernanda, não consegue tirá-la do seu coração. Rafael diz que precisa esquecê-la e pede para Marajá lhe dizer como fazer isso. César diz a Fernanda que os toscanos são pessoas ruins e para que ela não tenha dúvidas, ele vai lhe demonstrar, contando a sua história com Otávio Toscano. Quinta-feira, 25 de agosto. Letícia se preocupa ao saber que Rafael brigou com César. Letícia diz a Rafael que César tentou matar o pai dele e pode fazer o mesmo com ele. Rafael diz à mãe que o que lhe doeu foi saber que César está vivendo na casa de Fernanda e agora sim ele não quer saber nada dela. César conta para Fernanda que Otávio queria umas terras dele para dar a uma amante que tinha. César vai se recordar de momentos com a esposa e a filha e de como Otávio, Carmelo e seus homens encapuzados chegaram à noite na casa dele. Carmelo bateu na esposa de César, a fazendo desmaiar, e depois colocou fogo na casa com a filha dele dentro. César diz a Fernanda que a filha dele morreu no incêndio e ele ficou louco de dor. Depois disso, César foi procurar Otávio e atirou contra ele, mas um dos homens de Otávio viu e atirou nele. César diz a Fernanda que estava na prisão quando lhe disseram que a sua mulher morreu de tristeza. Comovida, Fernanda diz que sabe o que ele está sentindo e que a história dela é muito parecida com a dele. Fernanda e César se consolam com um abraço. Fernanda diz a César que vai desmascarar Otávio, vai fazer ele perder a sua fortuna, o seu prestígio e a sua família. Rafael diz ao pai que comprovou o que ele disse sobre Fernanda e César. Satisfeito, Otávio diz que com tudo isso, espera que o Rafael agora pare de defender Fernanda e, sobretudo, deixe de amá-la, porque essa mulher não é para ele. Esse bicho é ridículo, nojento. Pensa que vai ter alguma chance com a Fernanda. Escrotão. Rafael pergunta a Otávio por que ele mandou vender em Ensino Alto um lote do seu gado. César diz a Fernanda que Otávio não tem ideia de que ela o reconheceu como assassino do seu esposo. E para conseguirem provas contra Otávio, sugere que Fernanda se infiltre na fazenda O Primor, se aproximando de Rafael, fazendo ele se apaixonar por ela outra vez. Otávio diz a Rafael que mandou vender o gado em Ensino Alto porque tinha gado demais na empacotadora e não teve tempo de processá-los em carne, e tudo por culpa do atentado que sofreram.
Irritado, Rafael diz para o pai não fazer coisas boas que pareçam ruins. Otávio se faz de ofendido e diz que Rafael já está o cansando com suas dúvidas. Otávio diz que é um homem correto e jamais teve que recorrer a armadilhas. Jamais. O bicho mente com a cara mais deslavada. Nossa Senhora. Davi diz a Clara que o encanto está com ela e que não quer ficar longe dela nunca. Fernanda diz a César que vai seguir o conselho dele. Vai voltar com o Rafael. Assim, eles terão acesso à fazenda para conseguir provas contra Otávio. Joana e Fernanda conversam com Clara, Sandra e Gabriel sobre a divisão do rancho. Sandra e César trabalharão para Fernanda, Gabriel e Clara para Joana. Letícia trata Otávio com frieza por causa do brinco que encontrou na mesa dele. Rafael diz ao pai que eles vão trabalhar em equipe, mas sempre que ele souber escutar os seus conselhos também. Rafael diz que quer que o pai o trate como se fosse um empregado a mais na empacotadora. Ele não quer favoritismos. Otávio diz a Rafael que está muito orgulhoso dele e que tem certeza que eles vão chegar muito longe e converter toda a empresa em um empório internacional. Letícia conta para Isabela que Rafael e Fernanda voltaram a discutir porque ela está com um desgraçado que tentou matar o Otávio vivendo na casa dela. Isabela se anima quando Letícia diz que Rafael vai ficar à frente de todos os negócios da família. Júlia procura por seu brinco na sala de Otávio. Otávio diz a Júlia que se tiver algum problema com Letícia por culpa dela, ela terá que ir embora da fazenda. César diz a Fernanda que a maneira dela se aproximar de Rafael sem parecer óbvia será procurando Germán para fazer negócio, porque o Rafael e ele se encarregam dos pequenos produtores. Isabela diz a Ângela que a sua mãe tem razão. Ela não vai estar por vencida e vai fazer o que for preciso para se casar com Rafael. Mateus diz a Fernanda que a empacotadora pagou muito pouco pelos animais deles e até com o Túlio eles ganhavam mais. Mateus diz a Fernanda que acha que o Germán é de confiança. Fernanda aproveita para pedir o contato de Germán e diz que vai falar com ele. Rafael diz a Germán que foi muito claro com Isabela. Não pode se envolver em nenhuma relação agora e por isso pediu para ela ir embora da fazenda. Germán diz que acha que Isabela está confusa e ainda tem a Júlia, que não a ajuda muito. Rafael e Germán se unem para fazer negócios com os pequenos produtores e sem prejudicá-los. Germán diz a Rafael que Edgar está roubando o pai dele. Letícia diz a Júlia que acha que Otávio tem uma amante e mostra o brinco para ela. Júlia, a cachorrona, fica apreensiva ao ver seu brinco, mas disfarça e diz a Letícia que aquele brinco pode ser de qualquer uma das empregadas dela. Letícia não concorda e diz que acha que o brinco é de alguém que se meteu com o seu marido. Isabela muda de tática, se faz de compreensiva e diz a Rafael que, como amigo, ele vai poder ajudá-la muito. Rafael diz que espera isso e que a amizade deles siga em frente. Isabela faz um brinde pela nova amizade deles. Ela derrama vinho na roupa de Rafael. Ele tira a camisa e ela diz que vai buscar outra roupa para ele. Nisso, alguém bate na porta. Rafael vai abrir a porta e se depara com Fernanda. Surpresa ao ver Rafael, Fernanda diz que foi falar com o senhor Germán. Isabela se aproxima de Rafael sorridente, diz a Fernanda que é uma surpresa vê-la e pergunta em que podem ajudá-la. Sexta-feira, 26 de agosto. Fernanda diz a Isabela que foi procurar o pai dela, mas como Rafael já lhe disse que ele não está, ela vai embora. Isabela bisca a filha, fala para Fernanda entrar e esperar, que o Rafa e ela podem interromper por um momento o que estavam fazendo. Rafael usa Isabela para fazer ciúmes em Fernanda. Rafael diz que não tem nada para falar com Fernanda e que eles dois estavam ocupados. Fernanda diz que não vai mais interrompê-los e sai. Sandra e Clara discutem. Clara diz que Sandra continua ressentida porque Davi a escolheu. Sandra diz que Davi a escolheu porque não a conhece e não sabe quem ela é de verdade. Irritada, Clara dá uma bofetada em Sandra. Joana chega e pergunta por que Clara bateu em Sandra. Furiosa, Sandra conta para Joana que Clara era prostituta. Rafael conta para Davi o que aconteceu na casa de Isabela e diz que se sentiu mal por Fernanda pensar que ele estava com Isabela. Rafael pensa que Fernanda está mesmo com César e diz a Davi que tem a sensação de que algo invisível une os dois. Rafael diz que César e Fernanda têm o mesmo olhar de ódio e de tristeza.
Joana recrimina Sandra por ter falado sobre o passado de Clara e diz que ela não tinha o direito de lhe contar sobre a vida dela. Clara arruma a mala e vai embora do rancho, sem falar com ninguém. Joana entra no quarto de Clara e vê que ela foi embora. Gabriel também recrimina Sandra e diz que o passado da Clara não interessa a ele. Gabriel diz que antes de chegar no rancho era um ladrão. Fernanda chega e pergunta o que está acontecendo. Joana diz a Fernanda que por culpa da Sandra, Clara foi embora de casa. Isabela conta a Ângela a reação de Fernanda ao vê-la com Rafael e diz que a sua mãe tem muita razão, que tudo é questão de paciência. Fernanda diz a Sandra que ela não tinha o direito de revelar o segredo de Clara, ainda mais porque ela queria deixar essa etapa da sua vida para trás. Sandra diz que está arrependida. Fernanda diz para Sandra procurar Clara e resolver tudo, mas se Clara não voltar para o rancho, a que irá embora de lá será ela. Otávio pergunta se Júlia sabe por que Letícia ultimamente anda tão irritada com ele. Júlia diz a Otávio que Letícia é daquelas que abaixa a cabeça, tudo para não perder o seu homem, e que ele pode ficar despreocupado, porque ela duvida muito que a Letícia o coloque para fora da fazenda. César diz a Fernanda que se eles querem fazer justiça, precisam utilizar todas as suas opções, e o amor que o Rafael tem por ela é o melhor capital deles. Germán diz a Isabela que ela conta com seu apoio se quiser sair com o Roberto. Isabela agradece ao pai, mas diz que não quer mais nada com o Roberto. Fernanda e César chegam à fazenda Primor. Carmelo impede que eles entrem e avisa Otávio. Antônio vê Clara chegando no bordel da Flor e se esconde. Flor fica surpresa ao ver Clara. Clara diz a Flor que não tem para onde ir e pede que ela lhe dê emprego como garçonete. Carmelo diz a Fernanda e César que o seu patrão gosta de resolver certos assuntos naquela área da fazenda. Otávio chega e pergunta o que Fernanda e César querem. Fernanda diz a Otávio que eles foram lhe propor uma trégua. Debochado, Otávio diz que não sabia que eles estavam em guerra. César diz a Otávio que só quer trabalhar em paz e a Fernanda não quer mais problemas com a empacotadora. César diz a Otávio que na cadeia lhe disseram que encontraram os responsáveis pela morte da sua filha. Ele entendeu que se equivocou e que espera que algum dia Otávio e a sua família o perdoem. Fernanda diz a Otávio que já entendeu que ele é um homem muito poderoso e contra isso não resta nada mais além de baixar a cabeça. Flor informa suas funcionárias que Clara vai trabalhar no bar como garçonete e cuidando da limpeza. Rafael chega e pergunta o que Fernanda e César estão fazendo ali. Otávio diz para Rafael ficar tranquilo, que Fernanda e César foram conversar com ele. Fernanda diz que estão ali para negociar com eles e que a única coisa que quer é ver a maneira para que todos trabalhem em paz. César acusa Rafael de ter prejudicado os produtores, indo vender todo o gado em Sínio Alto. Otávio diz que não foi o seu filho quem mandou vender o gado em Sínio Alto, mas sim ele. Fernanda diz a Rafael que eles querem liberdade para poderem escolher onde querem vender os seus gados e caso escolham vender para a empacotadora, que eles lhes paguem pelo preço justo. Otávio diz que até onde sabe, eles estão pagando justo. Otávio diz que eles precisam pensar um pouco e quando o seu filho e ele tomarem uma decisão, comunicarão a eles. Fernanda agradece a Otávio por escutá-los. Sozinho com Rafael, Otávio diz que Fernanda e César são perigosos, mas que por ele e pela mãe dele, ele vai tentar resolver as coisas em paz. Na saída, Fernanda sente uma tontura e diz a César que precisa se refrescar. Carmelo diz para ela ir ao banheiro dos trabalhadores, já que está se sentindo mal. No banheiro, Fernanda diz: "O que eu estou fazendo, Santiago? Eu não vou poder com isso, não posso." Ao sair do banheiro, Fernanda vê Roberto dizendo para Rafael que as coisas mudaram, que é melhor cada um ficar no seu lugar, pois Rafael é o patrão e ele é o empregado. Rafael estranha a atitude de Roberto, diz que ele é seu amigo e pergunta o que está acontecendo. Roberto diz que é melhor Rafael escutá-lo e sai. Fernanda se aproxima de Rafael e pede para ele escutá-la. Com a intenção de ficar perto de Rafael, Isabela procura Otávio e propõe a ele trabalhar nas páginas sociais da empacotadora. Otávio fica animado e diz que ela pode tratar daquele assunto diretamente com seu filho. Rafael diz a Fernanda que não quer escutá-la, que ela não vai machucá-lo de novo, não vai humilhá-lo, porque ela se diverte fazendo isso.
Fernanda diz que só quer pedir desculpas a ele por culpá-lo pelo que aconteceu em ensino alto. Rafael diz que Fernanda nunca foi honesta com ele, nunca o escuta e sequer sabe se ela o amou mesmo algum dia. Fernanda diz que queria dizer toda a verdade para que ele entenda por que ela está tão machucada, por que ela precisa ir, porque tem que ficar longe, mas não pode. Rafael diz que já não importa e que nem que demore 100 anos, ele jura que vai esquecê-la. Rafael diz que não entende Fernanda, que ela quer deixá-lo louco, mas ele não vai permitir. Fernanda não permite que Rafael saia e o beija. Rafael corresponde ao beijo com paixão.